disponibilizar-se, entregar-se a Jesus e nos trazer esse ensinamento tão especial de o amai-vos uns aos outros. Que Deus te proteja, Denise. Todos seus. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus continue em nossos corações. Nosso tema hoje, amai-vos uns aos outros. Nada mais que combine mais. Tanto pelo que nós estamos vivendo. Hoje nós também tivemos essa oportunidade de amar a pessoa que nos fala, porque tivemos todo esse probleminha, quantas pessoas vieram ajudar. Esse é o conceito do amai-vos uns aos outros. Nós estamos passando, como sempre comentamos, por muitas turbulências. As pessoas estão cada vez mais agressivas. As pessoas estão cada vez mais querendo colocar suas próprias verdades. Dá a impressão que as pessoas estão totalmente perdidas com essa ideia de buscar, de lutar pela sua liberdade. A liberdade de expressão é a frase que eu mais escuto e mais leio. Contanto que essa liberdade seja apenas minha e não do outro. A liberdade de expressão, curiosamente, só é adotada para xingamentos, para humilhações, para verbalizações tão agressivas. É uma luta por uma conquista totalmente sem sentido. E nessa busca de liberdade de expressão, por que não uma liberdade de expressão de amor? Porque sempre essa liberdade de expressão é para machucar, para agredir. Eu agrido o outro porque eu tenho o direito de me expressar. Você também tem o direito de amar. E esse amor que Jesus nos propõe há mais de 2000 anos, nós estamos precisando mais do que nunca. Ah, mas eu amo aquele grupo pequeno. Porque como eu vou amar uma pessoa tão chata? Ela realmente é tão chata quanto você. Aquela pessoa insuportável, realmente, ela é tão insuportável quanto você. Então, nós só jogamos no outro os defeitos que nós temos, ou iguais, ou até piores. Essa é a nossa dificuldade para amar. Mas nós precisamos entender primeiro o que é amar. O que é que Jesus está nos propondo? Com toda essa dificuldade que nós tivemos, agora, computador, você vai passar os slides direitinho? Então, nós vamos fazer o exercício de amar sem determinar seleções. Amar todo mundo. Não é um grupo específico. Não é a minha família. Não é o meu rolzinho de amigos. Todos
são todas as pessoas, mas eu vou amar quem eu não conheço, principalmente aquela pessoa que você não conhece. E o que é o amor? É fazer o bem. É levar o bem àquele que está necessitando de alguma coisa. Esse é o verdadeiro amor. Porque é fácil amar aquele que a gente conhece. Olha como é bom ter uma pessoa educada, dá até vontade de ser educada também. Aquela pessoa que trata a gente bem, nossa, vira nosso amigo íntimo. Porque ela trata com delicadeza, ela trata com tanta atenção, ela trata com tanto amor. Que tal nós termos essa pessoa? Porque se nós gostamos de ser bem tratados, as outras pessoas também. Essa é uma lógica que deveria fazer parte do nosso dia a dia. Então, aqui nós vemos o Chico, que nunca fez distinção de nada, nem de ninguém. Aprenda a amar a todos indistintamente, para conseguir encontrar a luz que tanto anseia. Saiba levar aos tristes a consolação, aos que lutam o incentivo da compreensão e do carinho, a quanta gente você possa ajudar com a sua palavra, incentivar com o pensamento. Nós sabemos que o pensamento é poderoso. Nós sabemos o quanto nós podemos fazer, o quanto nós podemos fazer a diferença com o pensamento, para o mal ou para o bem. Nós temos as comprovações o tempo inteiro. Aquele dia em que nós estamos muito decaídos, aqueles dias em que nós estamos muito desanimados, de repente nós temos aquela injeção de ânimo. De onde vem? Do pensamento de alguém. Do pensamento do plano espiritual, do pensamento do plano físico. É aquela pessoa que nem nos conhece direito, que naquele momento para e lhe manda uma vibração e você nem sabe. Então, enquanto nós estamos escolhendo a quem fazer alguma coisa, porque vamos ter a troca, basta jogar no universo. Que quando a gente generaliza, que todos aqueles que estiverem sofrendo recebam, essas pessoas vão receber. Esse é o nosso amor incondicional. Tinham dois irmãos, muito amigos, muito unidos, se preocupavam sempre um com o outro. E certo dia eles resolveram ir visitar um tio que há muito não viam. Acordaram muito cedo, se arrumaram e foram. Num certo ponto do caminho tinha uma ponte com uma tabuleta que dizia: ponte quebrada, passar uma pessoa por vez. Eles leram a tabuleta e assim o fizeram. Primeiro passou um, que eu vou chamar de Raul. Depois passou o outro, que eu vou chamar de José. Depois que eles passaram, bem aliviados, Raul falou: ainda bem que a gente leu a tabuleta. Porque se a gente não tivesse lido e tivesse passado os dois, certamente nós teríamos caído no rio e teríamos nos machucado. Aí José falou: é verdade. Mas se uma pessoa mais pesada passar por aqui, ela pode cair. A ponte não vai aguentar. E se a pessoa que for passar por aqui não souber ler, ela vai se machucar. Então vamos consertar a ponte. E assim o fizeram. Arrumaram tudinho, arrumaram as madeiras e seguiram viagem. Chegaram na casa do tio, conversa, almoçaram, à tardezinha voltaram.
No trajeto de volta, apareceu uma cobra e a cobra picou José. E foi muito grave, porque ele não conseguia andar. E Raul colocou nas costas e o levou o mais rapidamente que ele pôde. Chegando na ponte, eles aí chegaram àquela conclusão: se nós não tivéssemos consertado a ponte, nós não poderíamos passar os dois juntos. O pensar, o olhar desses irmãos em relação ao outro foi que salvou a vida de um. Não é difícil a gente amar o outro. Não é difícil a gente amar o próximo. Porque nós entendemos um amor, uma coisa muito longe das nossas possibilidades. Amar são os pequenos gestos. Porque nós não podemos mudar a vida de uma pessoa, mas nós podemos colaborar para que ela consiga mudar ela própria. Amar sem pôr condicionais. Quando Jesus fala, amai-vos uns aos outros, é realmente uns aos outros. Sem diferença de cor de pele, sem diferença de religião, sem diferença de raça, sem diferença de nada, de escolhas. Todas as pessoas são todas filhas do mesmo Pai. Então, amai a todos. Mesmo porque, se nós estamos aqui hoje de um jeito, rico, pobre, de raça X ou Y, na próxima reencarnação nós poderemos estar totalmente diferentes. Então, a nossa posição aqui no planeta é provisória, e isso a gente já sabe, não faz sentido algum nós fazermos tais diferenças. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama dá tudo e nada pede. Amar não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. Ah, mas eu quero amar só aquela pessoa que me ama. Eu vou escolher. Tem muita gente que escolhe. Essa não, essa não. A gente precisa entender que a vida não é uma loja de departamento que a gente vai escolhendo as mercadorias e nem aquelas que estão com uma liquidação, uma oferta mais legal. Nós somos pessoas. E o amor não se compra, não se vende. Se doa. Sem destacar a parentela consanguínea, porque todos nós somos parentes. Mas mesmo aquele que eu não suporto, E tem gente que cria um núcleo bem pequeno. A família é só aquela partezinha mais próxima. O restante nem conta. Amigos, só alguns. Aqueles de verdade, que a gente chama de amigos de verdade. Aqueles que estão disponíveis para todas as horas que eu precisar. Eu escuto gente dizer, não, fulano é meu amigo mesmo. Todas as vezes que eu precisei, eu contei. E todas as vezes que ele precisou, contou com você. Essa é a análise. Porque tem muita amizade que eu chamo de amizade cristal.
Qualquer coisinha quebra, estilhaça, e aí não dá nem para emendar. Porque é meu amigo, logo, a pessoa não tem defeito. Logo, é um ser superior. Porque na hora que o amigo pisa na bola, acabou a amizade. Aí eu fico me lembrando do médium. Aquele médium que ele só se comunica com mentores, de preferência, 2 esferas acima da colônia Nosso Lar. Qualquer um, não é qualquer um que vem aqui, e ainda chamam os mentores de qualquer um. Não é qualquer mentor, qualquer espírito, que eu vou dar passagem, que eu vou ser um meio de comunicação, não. E assim nós fazemos com os amigos. Eu que sou a pessoa mais superior nessa terra, logo, só posso ter amigo superior. E na hora que o amigo é uma pessoa, um ser humano, simplesmente, acabou a amizade. Ai, que decepção. Eu confiava tanto no fulano, na fulana, e agora, que decepção. Então, a nossa parentela, como de Jesus, é universal. Por quê? Encarar a grande família humana como sua própria, porque essa família ireis encontrar um dia em mundos mais adiantados, pois os espíritos que a constituem são como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. O que esse texto está nos dizendo quando fala que nós vamos nos encontrar nos mundos mais adiantados é que as famílias, quando desencarnam, nem todos os elementos vão se encontrar ao mesmo tempo. Tem alguns que conseguem uma faixa mais alta e os outros uma faixa, vou chamar de menos alta. Quem amar mais sobe, quem amar menos fica num patamar mais baixo. Para que esses membros de uma família se reencontrem, é necessário que todos amem no mesmo nível. Porque a chave desse encontro é exatamente o amor. Quem está numa faixa de mais sofrimento não consegue subir. E quem já está numa fase que não tem tanto sofrimento, também não pode descer, porque já conquistou o seu lugar mais alto. Então, o recado é: amemos. Só isso. Para a gente se encontrar, para a gente evoluir, para a gente subir, só um item: amar. Incondicionalmente. Porque se só amais os que vos amam, que merecimento tereis? Os pecadores também amam os que os amam. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que não conhecem as leis divinas ou ignoram as leis divinas, mesmo elas amam alguém. E se eu estou no mesmo conceito, no mesmo patamar dessas pessoas, só vou amar aquelas que me amam, vantagem é essa, eu não cresci nada. E aí a gente faz um exercício. Aí eu só consigo amar aquele núcleo que tem 10 pessoas.
Logo, se eu tiver sorte, eu vou ser amada por 9. Se eu amar 50, eu posso ser amada por 49. Porque aquele amor vai voltar, mesmo que a gente não saiba. Porque nós esperamos que a pessoa escancare que ama a gente, escancare a nossa gratidão. Mas tem gente que no seu silêncio pede tanto pelaquela pessoa. Naquele seu silêncio, ela lembra tanto daquela pessoa e ama tanto sem que aquela pessoa saiba. Então, certamente, aquele que ama, de fato, vai ser amado. Mas nós queremos primeiro ser amados, para depois amar. Mas Jesus está falando, ame. E é esse o recado que a gente precisa aceitar. Quem entender, a gente até que entende. Amai-vos os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Até agora nós falamos mais dos amigos, que é a parte mais fácil. E mesmo assim nós não aceitamos muito. Nós colocamos algumas barreiras, nós colocamos algumas dificuldades. E os inimigos? Como é que a gente vai se comportar diante de um inimigo? Aí a Jesus a coisa agora complicou. Tomar um inimigo complicou. É sério que eu devo amar o meu inimigo? Aí vamos aos fatos, Jesus. Como eu posso amar aquela pessoa que me prejudicou e continua me prejudicando? Como eu vou amar aquela pessoa que tanto me humilhou? Como eu vou amar aquela pessoa que me impediu de ir para frente? Eu não tenho sossego. Eu não consigo progredir. Eu não consigo avançar. Eu não consigo avançar no meu trabalho. Eu não consigo avançar em nenhum ponto da minha vida. Eu tenho muita raiva. Como eu posso perdoar uma pessoa que me aflige o tempo todo? Não me larga e eu não sei porquê. Eu já tentei me desvencilhar, mas a pessoa não sai de perto de mim. É o tempo todo me lembrando. Aí Jesus chega assim e diz, tá bom, você tem tanta raiva dessa pessoa, você tem tanta mágoa dessa pessoa. Essa pessoa te prejudica tanto, então vamos lá fazer as pazes. Você vai olhar bem dentro dos olhos dessa pessoa e vai ficar de bem com ela. Toma esse espelho e veja quem é o teu pior inimigo. Porque aquele que lhe fez alguma coisa já foi, já seguiu em frente. E você continua sofrendo por uma coisa que já aconteceu. Se você não saiu do lugar foi porque você não quis. Se você não teve um desfecho melhor foi porque você não batalhou. A pessoa está lá, já vivendo a vida dela. Por que você não transformou toda essa mágoa, todo esse ódio em amor? A pessoa lhe deu um calçado 35 e você
usa 37. Por que você calçou? Por que você insiste em ficar com os pés cheios de bolha, ali tudo apertadinho, só porque o outro lhe deu? Por que você não usou esse sapato e fez caridade, transformou em amor? Porque você não doou esse sapato a quem não tem. Então, para você sair desse estado de tanta mágoa, de tanta raiva por si mesma, transforme tudo isso em amor. Ajude o seu próximo, que você não vai nem se lembrar da afronta que lhe fizeram. O amor liberta. Feliz aquele que ama. Tem um relato no livro Nosso Lar, um relato feito por André Luiz. Não vou dizer o capítulo, óbvio que vocês vão procurar, vão ficar assim naquela curiosidade. Quem já leu vai ler de novo, e quem não leu vai ler, porque é ótimo. O pai do André Luiz, que se chamava Cláudio, ele era um comerciante muito, vou chamar de importante, e tinha um Silvério, que era cliente do pai do André Luiz. E o Silvério devia algumas promissórias. Só que ele adoeceu, os filhos também estavam numa situação não tão agradável, e a esposa do Silvério foi pedir clemência. Rogou, implorou, pediu assim uma moratória, não era nem para ele perdoar a dívida, mas esperar. E o pai do André Luiz, ele foi muito implacável, muito cruel. Não teve choro, não teve rogativa. A esposa do Silvério ainda apelou para a mãe do André Luiz, que tentou interceder e não conseguiu. E o André Luiz ali ainda incentivando o pai. Passado o tempo, desencarnaram. O Silvério desencarnou em sofrimento, né? Tinha ido parar na miséria mesmo. Teve um resto de vida com muito sofrimento. Chegando lá no nosso lar, Silvério encontra com André Luiz. O André Luiz só não morreu porque já estava morto, mas a vergonha foi terrível, porque viu que Silvério era um dos samaritanos. Samaritanos são aquelas pessoas que resgatam aqueles espíritos em sofrimento, aquele sofrimento muito forte, aquele sofrimento extremo, quando esses espíritos já estão naquela condição de serem resgatados, esses samaritanos os levam para serem atendidos em postos de socorro, e ali no caso, no nosso lar. E o André Luiz, ele não tinha cara, né? A gente nem imagina o constrangimento, a vergonha de ter o Silvério naquele posto de amor. Uma tarefa de um amor incondicional, cuidando daquelas criaturas mais frágeis. E aí o André Luiz foi tentar pedir desculpa, pedir perdão, e ele falou, não, tudo que a gente passou serviu para a gente evoluir. Nós evoluímos muito espiritualmente.
E aí está a diferença de quem recebe uma afronta, de quem tem a sua vida, vou chamar de atrapalhada por outro, e segue em frente, segue o caminho do amor. Porque ele poderia ter seguido o caminho do ódio e ter se transformado, inclusive, em um obsessor. Mas, no plano espiritual, ele entendeu que o único caminho é o caminho do amor incondicional. E assim ele o fez. Ou seja, ele se libertou e se libertou em pouco tempo. Tem 2 slides aqui que não deram certo, mas enfim, fica aí. A imaginação faz de conta, tá? Que tem aquele slide maravilhoso. Porque ele saiu, só Deus sabe, mas é assim mesmo. Então, falando nesse amor que cobre qualquer ofensa, tem o caso da Dona Maria Eugênia. Dona Maria Eugênia era uma viúva pobre, morava na casa do filho único, recém-casado. E a nora da Dona Maria Eugênia era o que nós podemos chamar de pessoa intolerante, porque tinha muitas outras coisas além da intolerância. Então, lá, Dona Maria Eugênia sofria muito com as investidas da sogra, da nora. Ela já não aguentava mais. Num dia assim, de muita aflição, muita angústia, ela mesma, né, colocava em palavras que não estava suportando mais aquela situação. Então, Dona Maria Eugênia rogou muito, pediu muito ajuda para um amigo espiritual, e esse amigo era conhecido de outras datas, ou seja, eles se conheceram na infância. Esse amigo desencarnou, pelo que dá para perceber, ainda jovem, mas os dois ainda mantinham esse contato. E o amigo, compadecido com tudo aquilo, resolveu ir ao encontro de Dona Maria Eugênia. Ele conversou com um amigo e foram. Chegando em casa onde a Dona Maria Eugênia morava, eles puderam se inteirar de tudo que estava acontecendo. E aí eles perceberam que acompanharam toda a cena. A Maria Cristina, nora da Dona Maria Eugênia, estava possessa. Queria que a sogra saísse da casa naquele exato momento. E a senhorinha rogava, implorava, mas como você quer que eu saia daqui agora? Uma tempestade violenta lá fora. E ela, não, você vai sair daqui agora. Porque você é uma velha. Devia ter vergonha. Porque se fosse eu, que fosse uma idosa, eu estaria morando num asilo. Eu teria vergonha de estar morando na casa dos outros. E a Dona Maria Eugênia argumentava, implorava, dizia que queria ver o filho, e ela não deixava, porque ali na casa que morava era ela, quem mandava era ela. A sogra quis pegar suas coisas,
A nora não deixou. Disse que no dia seguinte que ela ligasse que mandaria alguém levar as coisas dela. E toda a rogativa, toda a tentativa de fazer a nora se compadecer foi inútil. E ela falava, você tem irmão aqui, tem sobrinho, vão para lá. E nada adiantou. Já muito possessa, Maria Cristina pegou algum dinheiro, colocou na mão da sogra e colocou o porta-fora. A senhora, embaixo daquela tempestade, sem saber o que fazer, toda desnorteada, no meio da rua assim, veio um carro e a atropelou. No dia seguinte, o filho foi reconhecê-la num pronto-socorro, mas os ferimentos eram muito graves e à noite, Dona Maria Eugênia voltou para a pátria espiritual. Aí a sombra tomou conta daquele lar. Brigas, discórdia, a esposa, por mais que tentasse se eximir de culpa, dizer que foi a Maria Eugênia que insistiu muito em sair embaixo daquela chuva para ir visitar o irmão. Mas Júlio, o filho da Dona Maria Eugênia, não acreditava. Ele desconfiava, ele sofria, e foi aquela vida, começou tudo a desandar. Dona Maria Eugênia, do plano espiritual, se compadeceu dos filhos e queria ajudá-los. Conversou, batalhou, orou. Nesses casos precisa ter conhecimentos, né? Amigos, alguém que possa interceder. E não é fácil assim, eu quero reencarnar, tá bom, vai lá. Não, precisa, como eu costumo dizer, precisa ter cacife para voltar assim logo, né? Então, ela conseguiu essa permissão para reencarnar. 4 anos depois, Dona Maria Eugênia renasce como filha de Júlio e Maria Cristina. E aí renasce aquela criancinha lindinha, tchutchuquinha, cheirosinha, que todo mundo se derrete, que Deus é tão perfeito, que envia logo aquelas coisinhas para a gente derreter o ódio junto. E aí eles, naquela felicidade, aquela alegria, colocou o nome da menina Maria Eugênia. E isso foi o ponto, o elo que precisava para que esse amor fosse introduzido naquele lar. A Dona Maria Eugênia, que foi expulsa de casa quase pontapés. A Dona Maria Eugênia, que foi tanto odiada pela nora gratuitamente, ela que acabou salvando aquele casal, salvando aquele lar. Esse é o amai-vos que Jesus nos chama. Esse é o amai-vos que Jesus nos propõe. Porque hoje nós estamos aqui, como eu falei anteriormente, em uma posição, e numa reencarnação seguinte, nós estaremos em outra. Como eu vou amar um irmão, aquele, por exemplo, que está na calçada, aquele pode sim ser seu irmão literalmente. Porque em cada reencarnação nós podemos nos separar provisoriamente.
Então, naquela calçada pode ter um pai, pode ter uma mãe, pode ter um irmão. Pode sim ser literalmente o seu irmão. Aquela pessoa que a gente despreza porque acha que aquela pessoa é muito inferior a nós, pode ser aquele pai de uma reencarnação passada. Aquele que tanto lutou por você. Aquele que te deu a vida. E hoje, por uma razão ou outra, não conseguiu uma vida mais folgada, como a gente costuma dizer. Então, todos nós somos, sim, irmãos, muitas vezes, literalmente, porque nós já tivemos inúmeras, milhares de reencarnações. Essa daqui não é a primeira, nem será a última. Nós já fomos amigos e inimigos, nós já fomos familiares, nós já fomos desconhecidos, conhecidos. Aquela pessoa daquela religião que a gente não gosta, muitas vezes nós já pertencemos àquela religião, àquele núcleo, junto com aquelas pessoas. Porque aquilo que a gente não gosta, a gente pode renascer ali, para aprender a tolerar. Portanto, amemos uns aos outros, todo mundo. Mesmo que não seja um gesto em que a pessoa vai perceber. Eu diria principalmente que no nosso silêncio nós elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao outro. Nós estamos passando por uma fase muito, muito turbulenta. As pessoas não se entendem, as pessoas não se toleram, as pessoas não têm paciência, as pessoas não ouvem. Você fala uma frase, antes da metade da frase a pessoa está rebatendo, porque ela não tem a paciência de ouvir. Ela não tem paciência de ouvir a queixa do outro. Nós estamos numa fase muito delicada, uma fase de muito desamor. E nós, enquanto espíritas, devemos mais do que nunca aplicar aquelas duas frases. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos nós, que estamos dentro de uma casa espírita, acolhendo o outro, orientando o outro com amor, com atenção, com alegria. A nossa alegria pode salvar uma vida. Aquela pessoa que está ali muito desanimada, aquela pessoa ali que não encontra uma esperança, porque olha em volta, é só turbulência. Um sorriso, um abraço pode significar muita coisa. Um gesto de amor, um gesto de carinho faz uma grande diferença. Porque o mal, ele é muito barulhento. E dá a impressão que o mal está sempre vencendo. Porque nós não colocamos em evidência esses gestos tão simples, para que outras pessoas se mobilizem, se sensibilizem e façam o mesmo. Se nós amarmos de fato uma pessoa, e essa pessoa amar outra pessoa, em pouco tempo o mundo inteiro estará se amando. Nós não teremos mais dores, nós não teremos mais ranger de dentes. Porque se eu só amar aquela pessoa que me ama, nós vamos ser um mundo de duplas. Se eu amar o próximo, que ama o próximo, que ama o próximo,
nós seremos um mundo feliz. Vamos ver se os meus slides vão aparecer. E não apareceu mais nada. Os textos desapareceram, graças a Deus. Não é, a gente precisa dar graças a Deus a tudo. Essa imagem que também tinha um texto era para dizer que o amor sempre vence. Mesmo que a gente esperneie, mesmo que a gente se ofenda, mesmo que a gente se magoe, o amor sempre vence. E sempre, sempre vence. É ilusório a gente achar que o mundo está perdido, como escuto muitas vezes, que há muito mal no mundo, que está cada vez pior. Isso não procede. Se nós voltarmos na nossa história, por exemplo, irmos até a Idade Média, nós vamos ver o quanto nós avançamos. Para a gente ter uma ideia de como nós avançamos, hoje nós temos repulsa, repúdio, quando vemos alguma coisa errada, quando nós assistimos a algum ato de crueldade. No tempo de Nero, no seu jantar abastado, a diversão era os gladiadores lutarem até a morte. E quanto mais sangue, mais diversão. Hoje nós não conseguimos assistir isso, nem na TV. É um avanço, é uma comprovação do nosso avanço moral, do nosso sentimento mudado. Hoje nós não somos nem iguais há 20, 30 anos. Nós já não gostamos de muita coisa que nós gostávamos antes, mesmo aqui nessa presente vida. Então, nós estamos, sim, evoluindo, nós estamos, sim, mudando para melhor. O mundo está melhor. Nós temos mais direitos, embora muitos de nós não queiramos os deveres. Porque para a gente ter direito, precisa ter responsabilidade. Precisa primeiro ter o dever. Nós ainda não entendemos muito bem essa lógica, mas estamos a caminho. Como eu disse anteriormente, sempre, sempre o amor vai vencer. E o ponto que Deus encontrou para que nós nos amássemos, exatamente a reencarnação. É de uma bondade infinita, porque a gente não consegue perdoar o inimigo. Muitas vezes a gente desencarna com ódio, e Deus diz: agora vocês vão reencarnar na mesma família, que ali vocês vão dissolver esse ódio. E como eu falei no caso lá da dona Eugênia, todo mundo se derrete por um bebezinho tchutchuquinho, cheirosinho. Ninguém olha para aquele serzinho tão bonitinho e olha ali, aquele é meu inimigo de outrora. A gente não se lembra. A gente não se lembra porque tem um esquecimento do passado quando a gente reencarna. Mas a gente também não se lembra, nem quer se lembrar, porque o amor é tão maior, é tão mais evidente, que a gente esquece as ofensas. Sempre que a gente tem aquele peito mais aquecido, a gente esquece das ofensas. Todo o nosso objetivo de vida é fazer o bem.
que isso realmente nos aquece. Bom, gente, então o recado de Jesus é esse. Amemo-nos de todo o coração, de toda a nossa alma. E é só assim que nós vamos evoluir. E só assim que nós vamos nos reencontrar como uma grande família num plano superior. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Vamos preparar para os passes nesse momento. Tá bom. Tia, é claro que nós vamos aproveitar a sua presença hoje para tomar um passe todo gostosinho, né? Com gostinho de tia Mara. Né, gente? Todo mundo pega essa aguinha aí para fluidificar com gostinho de voz fresca, entendeu? Tá bom. Tia, é com vocês, tá? Tá certo, então, minha querida. Luz brilhante que você tem para nós. Que bom, que bom. Então vamos neste momento, após essa belíssima aula de como devemos amar uns aos outros, vamos manter os nossos pensamentos elevados ao Divino Mestre, que neste momento conduz até nós os seus emissários para que eles possam se aproximar de cada um de nós e ministrar aquele passe maravilhoso, onde energias maravilhosas, fortalecedoras, começam a recair sobre nós, ajudando-nos a limpar as energias negativas que estejam impregnadas em nossa aura, aquelas energias que atrapalham o nosso desenvolvimento espiritual, que nos induz muitas vezes a erros tão grotescos, a erros dos quais nós vamos nos arrepender. Essas energias maravilhosas do Mestre, ao retirar essas energias, deixem em nós espaços para que possamos receber e assimilar energias renovadas. Energias que venham fortalecer o nosso bom ânimo, a nossa fé, reacender a nossa esperança, muitas vezes apagada, muitas vezes ocultada pelos medos, pelos receios. Energias que nos ajudam a desenvolver em nós a generosidade, a compaixão, o amor, a paciência. Que neste momento nos sintamos agraciados por essas bênçãos maravilhosas que também envolve todo o nosso lar, porque o Divino Senhor não esquece dos nossos entes amados, mesmo aqueles que nem nele acreditam, mas que estão junto de nós e necessitam do auxílio, porque Ele não faz seleção alguma, Ele ajuda e ampara a todos. E nós podemos perceber que o nosso lar se torna uma imensa luz, onde tudo é mais tranquilo e mais calmo. E como, já conhecedores das lições do Mestre, nós temos o dever de tentar manter essa atmosfera em nossa casa, com os bons relacionamentos, com a calma, com o ensino, com a brandura. E assim nós pedimos ao Divino Senhor que fluidifique as águas postas por cada um de nós, para que todos os elementos desta água sejam potencializados e que ela venha a nos tratar, a nos ajudar
ou numa cura física, ou no nosso equilíbrio espiritual. E também neste momento, Senhor, já que recebemos tanto, rogamos a Ti que as Suas bênçãos sejam direcionadas a todos os nossos irmãos em sofrimento e em dor, neste mundo de expiação e provas. Que todo o nosso planeta, Senhor, seja envolvido na luz do Seu amor. E todos os corações recebam, Senhor, a Tua paz. A paz que o Senhor deixou para cada um de nós, ao dizer: a minha paz eu te dou. Eu deixo a minha paz. Então que nós saibamos receber a tua paz e distribuí-la. Então que todos os sofredores neste momento se sintam fortalecidos. E nós agradecemos, Senhor, por esta oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos e por termos aprendido muito nesta noite, alimentado a nossa alma tão sedenta de amor, de compreensão. Obrigada, Divino Mestre, que a tua paz permaneça entre nós e dentro de cada um de nós, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Deus, graças a Jesus. Então,